Gênesis capítulo número 35, eu quero orar pela palavra. Eu sei que Deus vai trazer algo tremendo para a minha vida e para a sua. Pai, obrigado por esse oportuno momento de aprendermos mais de Ti através da ministração da Tua palavra nas Escrituras Sagradas. O Senhor é poderoso para nos revelar o Teu querer. Possamos compreender a medida exata para cumprimento do Teu propósito nesses dias. E que essa palavra não seja dispersa, que as nossas mentes também não fiquem planando em outros lugares, mas estejam cativos à mente de Cristo nesse momento. Nos traz o Teu conhecimento para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Capítulo 35 de Gênesis diz assim: Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugiu do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó de sua casa e de todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próxima a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Versículo número 9. Depois que Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara e derramou sobre ela uma oferta de bebidas. E a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele até aqui. A gente tem uma situação no capítulo número 34, que foram os conflitos entre os filhos de Jacó e os siquemitas. E eles agora só tinham algo para esperar, que era no próprio Deus, porque esse conflito ia gerar possivelmente uma batalha, onde os cananeus e os fariseus, que eram de maior quantitativo e exército também naquela terra, poderiam usar essas forças para atacar a família de Jacó e destruir, por causa desse conflito entre uma das filhas de Jacó e os irmãos. Não vou adentrar nesse detalhe, porque Deus quer falar conosco a partir do capítulo 35. Então ele sai de uma situação dessa e chega no capítulo número 35. Certamente Jacó ali estava desesperado, porque ele poderia ser morto, perder tudo. E aí surge inclusive na mente de Jacó, quem sabe, aquela pergunta: cadê o Deus de promessa que disse que seria o Deus de Abraão, de Isaque e o meu Deus? E aí começa então o capítulo número 35, e Deus fala para Jacó: arrume sua casa e se mova
se desloque, vai para a casa de Deus, vai lá onde eu estive com você, se desloque para aquele lugar, se estabeleça, organize seu altar, estruture um altar, ofereça a mim uma oferta, e lembre-se que assim como eu te dei livramento quando seu irmão Esaú te perseguia, não vai ser diferente agora com você. Mas você precisa se posicionar e partir para Betel. Apesar de só ser 50 quilômetros, não tinha avião, não tinha transporte, ele tinha que sair levantando as tendas e partir com crianças, com animais, com mulheres, uma caminhada de 50 quilômetros com um grupo de pessoas andando em passos diferentes, com idades diferentes, não seria nada fácil, muito pelo contrário. Mas o nosso Deus é um Deus que se move, Ele não é um Deus de movimentos, Ele estabelece os movimentos, mas Ele é um Deus que quer que a gente haja com dinamismo, que a gente ouça a palavra dele em fé e obedeça ao comando. Imagine sair agora da posição que estava confortável, cômoda, já estabelecido numa região, por causa de uma intriga, uma dificuldade, um problema, uma situação que se agravou, e muitas vezes Deus permitiu aquela situação porque aparentemente Jacó estava na fronteira do local que Deus queria que ele multiplicasse, fosse próspero, mas ele acabou se acostumando e ficando numa zona de conforto. Então veio uma situação não agradável, ruim, que incluiu a família, mas não era para Jacó esmurecer ou se sentir derrotado. Se ele permanece agora no lugar, a possibilidade de ser destruída a casa de Jacó junto com ele era quase 100%. Não existiria outra possibilidade, só que ele estava com receio, com medo de partir, porque nesse partir poderia ter ladrões, poderia ter saqueadores, pessoas que aproveitassem aquele momento que ele estava partindo sem um exército fortalecido, sem guerreiros para lutar com ele, e saquear e destruir. Se fica, o negócio não era nada bom. Se parte, talvez pudesse ser até pior do que ficar. Pense como é que estava a cabeça de Jacó agora. É lógico que Deus disse para ele, está no versículo de número 1 na minha e na sua Bíblia: se arrume e vá em frente. Você agora sai de um lugar que você está e vai para o norte. Deus nos dá um norte. Não era para o sul para retroceder. Não era para o leste, para a direita, nem era para o oeste, para a esquerda. Era um direcionamento como se fosse uma bússola ou um GPS apontando para frente. Deus quer que a gente se posicione para frente, para seguir no direcionamento para aquilo que Ele quer estabelecer e cumprir como propósito. Muitas vezes a gente está enfrentando algumas situações porque ficamos estabelecidos num local na nossa vida que é uma zona que aparentemente nos traz uma pseudo-segurança, um falso conforto, e que não entramos numa batalha espiritual. Então está tudo dando certo, ou ainda que está tudo dando errado, está melhor aqui do que a gente aventurar uma outra possibilidade e ser pior. E então Deus fala para Jacó: arrume aí sua casa com sua família,
e siga de acordo com o que eu quero, faça aquilo que eu quero, vai para frente e prospere. Vocês já passaram e tiveram experiências ruins, e quando você fugia dos seus inimigos e teve intrigas e problemas no passado, eu os livrei. Isso é um versículo de número 1. Então Jacó pega e fala para todos que são da sua família: se a gente for para onde Deus está falando, se a gente fizer o que Deus está falando, se a gente tem que obedecer Ele, vai ser impossível a gente estar com os nossos ídolos. Vocês precisam se livrar dos seus deuses estrangeiros. Não tem como partir para a prosperidade que Deus quer, para cumprir a vontade de Deus. Não tem como seguir a Deus em obediência sem se arrepender pelos ídolos que foram formados nos nossos corações. Quais são os ídolos que formam nos nossos corações? Tudo aquilo que está ocupando o trono de Deus em primazia, em prioridade. Tudo aquilo que a gente tem buscado e feito que não é Deus em primeiro lugar, ferindo o princípio de buscar em primeiro reino e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ídolo é tudo aquilo que a gente pensa em 24 horas a mais do que Deus. O que a gente tem pensado 24 horas, ou durante o dia, que não a adoração ao Deus verdadeiro? Essa reunião ele faz com a família, e diz assim: purifiquem-se e troquem de roupa. Com essas vestes e com essas impurezas, com esses pecados, não tem como partir adiante para cumprimento da vontade de Deus, e não tem como ter vitória assim. Para poder alcançar aquilo que Deus quer, e Ele falou comigo, Jacó, parafraseando ele, para a família, diz: como é que a gente vai chegar lá e a gente vai montar um altar para oferecer um sacrifício e para poder clamar e adorar a Deus se a gente está com as nossas vestes não alvas, se a gente não está consagrado? Água agora, você chega aqui na igreja, abre ali a torneira, o tanque está cheio, você toma a água que você quiser, mas aqui nessa situação não. Para eles usarem água, eles iam ter que sacrificar alguma coisa. Eles iam deixar de beber água, eles iam deixar, ainda que tivesse em algum local que fosse um oásis, eles iam ter que abandonar esse oásis para poder partir adiante para aquilo que Deus queria. E aí entra as questões de renúncia, abdicação e deixar para trás coisas que estavam atrapalhando a santidade, a pureza. E Deus dá um comando e Jacó informa para as pessoas: vocês vão precisar agora usar essa água para se purificar, se banhar, se limpar. Não dá para ficar sem tomar banho para partir. Trazendo para a nossa realidade, não tem como alcançar o objetivo que Deus quer nas nossas vidas em fé nesse tipo de desobediência. Precisa então lavar as roupas. Troque as roupas. Talvez ela não enxugue no seu corpo, então troca as vestes. E a gente, quando abre o contexto bíblico, Jesus vai ensinar sobre essas coisas, e Apocalipse vai dizer que as nossas vestes têm que se tornar mais alva que a neve. E Deus troca as nossas vestes para poder não permitir que o inimigo nos atinja. Porque na vulnerabilidade desse mundo a gente vai contaminando, manchando, maculando as nossas roupas espirituais. Coisas que a gente não gostaria, a gente ouve. Coisas que a gente jamais queria, a gente vê. Locais, ambientes e contatos com outras pessoas que muitas vezes, se a gente não tem o controle, pode nos contaminar
e a gente pode se envolver com esses tipos de pecado. Então ele dá uma ordem e diz assim: vocês precisam se santificar. Venham, vamos subir à casa de Deus, versículo 3, onde precisaremos fazer, e onde faremos um altar. E exatamente na casa de Deus que chegamos com as nossas lamentações, aflições, demandas. E é nessa casa de oração que a nossa angústia foi minimizada, amenizada, resolvida. Porque Deus tem andado comigo, disse Jacó, por onde eu estiver. Deus está conosco aonde estivermos. Naquele tempo, o Espírito Santo de Deus manifestava-se em outras pessoas através da vida dos profetas. E Deus andava com o povo. Imagine hoje que Deus habita em nós, que Ele anda conosco, mas Ele está dentro de nós. E o altar agora não é mais externo, ainda que seja fisicamente como igreja, mas como pessoa. O altar é interno. Deus está em nós, conosco, anda conosco, e Ele sabe se a gente está com a vida de busca de santidade ou não. Deus não vai habitar em um altar que não seja santo, porque o Espírito é imundo ou santo? Santo. O altar tem que estar limpo, a casa tem que estar limpa, e as roupas têm que estar adornadas para encontrar com o noivo. A noiva não vai estar de qualquer jeito para o casamento. A noiva não pode estar maltrapilha, mendiga, suja, com odores fétidos para o casamento. A gente não vê isso na nossa realidade, nenhuma cultura, que dirá numa cultura cristã. E ele diz: a minha angústia, Deus me ouviu. Então, muitas vezes a gente vem para a casa de oração, ora, pede a Deus uma resposta. Na nossa angústia, Deus pega e nos responde. E o que Ele fala comigo e contigo? Eu sou um Deus que ama com vocês, mas não é do jeito de vocês, é do meu jeito. E do meu jeito é em temor e em santidade. Você vem para a casa de oração como você está, mas você não sai da casa de oração como você é. A gente chega a Deus do jeito que a gente está, mas a gente não continua com as mesmas práticas que antes. Não dá para a gente continuar com as mesmas obras que não produz nada. Não dá para a gente continuar com a aparência do que é, mas o próprio Deus olha e diz assim: está manchado, está maculado, está sujo, não serve, porque Ele sonda os nossos corações e prescruta das nossas mentes. E quando Deus chama Jacó e a família para realizar algo, para poder partir e receber o benefício em relação à promessa e cumprimento daquilo que ele queria, Jacó entende logo: do jeito que a gente está, não tem como a gente alcançar nada e partir, porque senão Deus não vai conosco. É necessário que a gente se purifique. Deus já apontou o caminho, já deu direcionamento, já nos norteou. O Espírito Santo é o nosso guia, já concedeu a bênção, já estabeleceu o cumprimento da promessa. Só que agora tem os pré-requisitos para esse alcance. Um deles, o primeiro, é a fé, saber que é Deus que está falando conosco, ter a convicção que Ele que fala conosco através dessa palavra, e o posicionamento em obediência. Será que alguém falou: não, eu não vai não, eu não vou trocar as roupas, não estou a fim de tomar banho hoje, não, deixa segunda-feira, tomo banho, final de semana tomar banho? O comando não era esse. O comando era para que todos pudessem ir e fazer, e certamente
Olha o que acontece no versículo 4. Entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros. Então, aqueles ídolos do lar, principalmente a esposa de Jacó, que tinha levado do pai alguns ídolos do lar, que aqueles ídolos não eram exatamente como hoje as imagens de escultura, mas eles representavam uma escritura para a posse de terra. Imagina que deu tudo errado e ela tinha um ídolo daquele. Se desse tudo errado no casamento, o marido rejeitasse, não quisesse, e ela ficasse sozinha, ela tinha a prova que ela tinha terra e ela tinha bens. Então ela levou a imagem de escultura, que a representação para hoje, para a gente, é diferente. Então eles estavam com esses ídolos. O que a gente entrega para Deus hoje como ídolos? O que tem sido prioridade na nossa vida que não o Senhor eterno? O que a gente tem feito, o que a gente tem pensado que não são as coisas relacionadas com o reino de Deus e intimamente com o Espírito Santo dele. É isso que precisa ser entregue. E os brincos que eu usava nas orelhas, aí começam a vir as ofertas e deixar para trás aquilo que representa coisas do mundo. Os brincos na orelha, alguns de ouro, outros de prata, mas que não estavam com a caracterização da santidade de um povo que agora estava caminhando para a casa de Deus. Betel, casa de Deus. Aqui não está relacionado com o irmão não pode, a irmã não pode usar um brinco, não pode usar uma argola, não é isso. Ele está dizendo a respeito de a aparência e a moda do mundo trazido para a igreja. Não convém na casa de Deus. Local físico, muito bom. Lembre-se que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos a casa de Deus. Não convém na casa de Deus elementos do mundo. E eles deram tudo. E aquelas mulheres tiraram os brincos da orelha e Jacó pegou e transformou em dinheiro e botou no banco. Jacó enterrou. A oferta não era oferta para benefício próprio nem arrecadação. Ali deixou então de ser uma oferta para ser uma renúncia daquilo que não servia e desagradava a Deus em rebelião. E por isso que sofreu todas as situações que aconteceram no capítulo de número 34, mas não era para a morte, era para a glória de Deus. Não era para derrota, fracasso, humilhação. Era para que Deus impulsionasse para um patamar espiritual muito maior, melhor, de cumprimento da promessa em vitória para sempre. Só que existiam coisas no meio deles que não convinham com o povo de Deus. E aí Deus deu um basta. Deixou acontecer o auge crítica de uma situação para quê? Para que isso fosse algo que proporcionasse, alavancasse, estimulasse, projetasse a saída. E esses pré-requisitos vão acontecendo e ele vai descrevendo, dizendo que ele enterrou no pé da grande árvore, porque geralmente os ídolos dos outros povos ao redor, que eram feitos inclusive de madeira, outros de pedras preciosas, esculpidas, eles colocavam sacrifícios nas árvores. Então ele ali enterra tudo e deixa ali naquela grande árvore. Eu não quero mais saber das coisas do mundo, eu quero é Deus. Então eles entregam a vida de verdade ao Senhor e demonstram arrependimento das obras mortas, para produzir frutos de justiça. Então, quando eles partiram agora em santidade, versículo de número 5, o terror de Deus caiu de tal maneira que ninguém ousou em perseguir os filhos de Jacó. Deus colocou
pânico. Deus veio com o poder dele em glória manifesta, guardando o povo dele, como um pintinho debaixo das asas, protegido, como a águia que protege o filhote. Deus veio como um Senhor soberano que causou medo, aflição, angústia e desespero em todos que pudessem se levantar contra o povo dele. E eles passaram para o alcance da promessa ilesos, sem ninguém perseguir, atribular e causar malefício. Jacó, versículo número 6, e todos que com ele estavam chegaram a Betel. A cidade de Luz, que era próxima dessa cidade de Betel, era uma região grande, é como se a gente estivesse assim, nessa região que a gente está, e tinha os distritos. Então ele passa por um desses distritos, já fazia parte de Betel, mas não é trevas, é luz. Deus nos chama para a gente ir para a luz, irmãos. E é na terra de Canaã, era na promessa. Eles estavam próximos do alcance da promessa, mas evitando alcançar e cumprir a vontade de Deus, porque estavam com interesses próprios, fazendo coisas que não convinham, guardando os próprios ídolos, andando numa falsa religião, caminhando com uma aparência que não era, e Deus coloca eles no posicionamento. E aí então, quando eles chegam lá, eles constroem um altar no nome do Deus Todo-Poderoso, é o Betel, porque Deus havia se revelado quando eles passaram outras aflições, principalmente com o irmão. Teve uma divergência, mas a gente não entra no detalhe agora do irmão. Mas Deus tinha se revelado. E a gente precisa construir o nosso altar de novo, reconstruir esse altar. Fé, para ter convicção que é Deus falando com a gente, obediência daquilo que Deus está nos dando como comando, se santificar, largar as coisas do mundo, não querer se envolver com o pecado, abdicar de coisas que podem ser laços, renunciar aos prazeres da carne e às satisfações da vida, enterrar tudo isso, mortificou, enterrou, acabou, crucificou, trazendo para a realidade em Cristo Jesus, porque aí Deus se revela. Quanto tempo Deus não tem falado com a gente como deveria, ou traz revelação das Escrituras e parece que o texto é o mesmo que a gente tem lido todos os dias e não muda o texto. E aí a gente precisa ter que prestar atenção e vigiar, porque se a gente está lendo o mesmo texto e ele está se repetindo sem uma revelação, tem alguma coisa errada na nossa vida, porque a palavra diz que Deus havia se revelado, Deus havia se comunicado, dado direcionamento. É na casa de Deus, no lugar que Deus faz com que a gente levante um altar verdadeiro para Ele, que Ele se revela. Nós somos a casa de Deus e temos um altar dentro de nós para glorificar o nome do Senhor para sempre. Então, depois que Jacó retorna de Padã Arã, no lugar de vale, Deus vai elevar ele para a terra prometida. Depois que a gente passar nesse vale da vida, Deus vai nos levar para a Nova Jerusalém. E a Canaã dos céus. Sabe, o vale da vida, esse Padã Arã é um vale mesmo, que vai ter muitas dificuldades e aflições, é um deserto essa vida, mas lá vai ter uma terra que manda leite e mel. E aí Deus aparece de novo, quando a gente se posiciona com aquilo que Deus quer, e de acordo com a vontade dele para cumprimento do propósito, Deus vai aparecer diversas vezes, se revelar para a gente que Ele está conosco em alegria, e aí Deus de novo se revela e abençoa. Quem quer vitória?
A vitória é constante, porque Deus vai aparecendo, Deus vai se manifestando, Deus vai trazendo aquilo que Ele quer para o dia a dia. Ele vai com pequenos milagres, grandes milagres, e abençoando o povo todos os dias. E agora Ele chega para Jacó e diz: você não é mais usurpador, você não é mais enganador, você não é mais aquele que causa problemas. Eu vou te chamar agora de príncipe de Deus. Eu vou te tirar de um local de escravidão, vou te tirar de um lugar de vergonha, de desprezo, de um lugar ruim, e vou te colocar acima de tudo e de todos. Eu te exalto a partir de agora, Jacó, porque você deixa de ser um escravo do medo, você deixa de ser servo de Satanás, para você servir a mim como teu Deus. E o filho do rei é um príncipe, e esse príncipe é o príncipe do Senhor Deus. Deus quer que eu e você sejamos príncipes e princesas. E os príncipes e princesas não andam como a plebe, todo rasgado, sujo, sem água para tomar banho e com odores fétidos. A gente anda com roupas de príncipe e de princesa. E espiritualmente o inimigo precisa nos ver como príncipe e princesas do rei. Somos filhos de Deus Altíssimo. E Deus ainda lhe disse no versículo número 11: eu sou El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ei, você tem dúvida que Deus pode reverter qualquer situação e pode fazer acontecer? Você tem dúvida que o Deus que você serve, Ele é todo-poderoso para poder operar segundo a vontade dEle e transformar vidas, salvar, libertar, curar e resolver qualquer situação ruim? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ei, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não há impossíveis para esse Deus. Tudo pode, né? Os teus planos podem ser impedidos, porque para Deus nada é impossível. Então, seja produtivo, produza frutos dignos de arrependimento, faça com que a sua árvore tenha frutos que as pessoas vejam que são dignos de ser chamado de crente, de ser chamado de protestante, de ser chamado de homem e mulher de Deus. Vocês têm que ser produtivos, que testemunhem a glória do Senhor e multipliquem, não enterrem os talentos, produzam, multipliquem na terra, tenham fertilidade, exerçam a fertilidade. Onde vocês colocarem a mão, eu vou prosperar. Onde vocês colocarem os pés, eu darei por herança. Eu estou multiplicando a bênção, porque eu estou indo com vocês, eu estou habitando em vocês. Eu sou um Deus que vou fazer com que vocês sejam destacados para a minha glória. É isso que ele estava falando. E de vocês vai proceder uma nação, e comunidade de nações. Eu, através da vida de vocês, vou libertar, curar e salvar pessoas, de geração em geração, se vocês quiserem e obedecerem. Eu farei vocês um povo saudável, e que as pessoas reconheçam que vocês servem a mim, os filhos dos seus filhos também. Essa terra que eu dou a Abraão e Isaac, eu dou a vocês. A promessa que nós somos filhos de Deus e somos filhos de Abraão alcança a nossa vida através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Ele diz: a promessa que eu fiz para Abraão, eu estou também liberando para vocês que são filhos de Abraão, através de Cristo Jesus. Aquilo que eu falei que seria a bênção, ser tu uma bênção, também serve para mim e para vocês. Sejam bênção na vida das pessoas, sejam bênção aonde vocês estiverem. Se tornem bênção, queiram ser bênção. E todos os seus futuros descendentes eu darei essa terra como herança. Não é prosperidade financeira, bens materiais, aquisição de coisas que vão ficar por aqui, ainda que Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser, e Ele pode dar a riqueza dessa terra para quem Ele quiser, mas Ele está falando sobre
a terra prometida e Deus está garantindo a salvação nossa e da nossa família, dos nossos descendentes para sempre. E naquele momento Deus se eleva para um lugar. Então Deus fala em Efésios capítulo número 1, através da palavra, que Ele nos transporta para essa ordem celestial em Cristo Jesus. Ele nos coloca nesse patamar espiritual em Cristo Jesus. Então Deus se eleva e nos eleva em Cristo. Que maravilha! Ainda que a gente ande nessa terra, nesse chão, a nossa mente está elevada para a eternidade. Os nossos pensamentos são eternos. A nossa vida está direcionada para a eternidade. A gente enxerga assim, mas o nosso pensamento é para o alto. A gente não vive mais para esse mundo, a gente vive para a eternidade. Se a gente perde esse foco, a gente vai começar a disputar, vai começar a violentar, vai começar a querer coisas e desejar coisas que não competem mais a gente. A gente está de passagem numa terra que não é nossa, porque a gente está num lugar mais elevado em Cristo Jesus. Então Jacó, no versículo número 14, levanta uma coluna de pedra. Então ele levanta ali uma coluna para ele se lembrar de todas essas coisas que aconteceram. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, o que Deus já fez na sua vida, que está esquecido. Ei, é hora de você se lembrar que aquele mesmo Deus que realizou no passado está realizando hoje e vai realizar para sempre. Ele pode fazer muito mais daquilo que a gente pensa e que a gente imagina. Ele é um Deus que nos tirou da lama, do charco de esgoto, do pecado, nos transportou do império das trevas para o reino da maravilhosa graça da luz do Senhor em Cristo. Ele é um Deus que operou milagres nas nossas vidas, que nos encontrou, que fez e aconteceu, e esse Deus está vivo, realizando hoje. Ele não morreu, Ele está vivendo para sempre. Aí Jacó entende e fala: então agora eu vou derramar uma oferta de libação, de sacrifício vivo. O que eu daria ao Senhor pela minha salvação? E Filipenses traz isso na carta que Paulo escreve a Filipenses, dizendo: derramarei a ti, Senhor, uma libação. A minha vida agora é sacrificial todos os dias, de renúncia, abdicação do pecado e busca de Deus em santidade. Eu quero Deus, eu preciso de Deus. E aí unge com óleo, consagra ao Senhor aquele lugar que ele estava, a vida dele, a família, e diz: essa casa é casa de Deus. A casa que a gente mora, o nosso lar, é local de santidade, local que Deus visita, é casa de Deus. Eu sou casa de Deus, estou consagrado ao Senhor, não posso servir a dois senhores. Eu já fui comprado e remido pelo sangue de Jesus por um alto preço. Eu sou dele, ele é meu. E foi ali que Deus falou todas aquelas coisas com Jacó. Foi aqui que Deus falou todas essas coisas comigo e contigo. Aí eu me lembro de Josué: santificai-vos hoje, que amanhã farei grandes coisas no vosso meio. É hora de se posicionar, arrumar o que está em desordem, organizar a vida, ficar de pé e partir para a direção, para frente, caminhar, tendo certeza que Deus está conosco, já nos concedeu a vitória para alcance da promessa que Ele mesmo fez e há de cumprir até os dias de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fica de pé para a gente orar. Sua resposta de oração está na palavra. A cura e a libertação está na palavra.